Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal e começou o Campeonato Brasileiro de Futebol 2024, o Brasileirão da Série A. A gente vai acompanhar também. Na próximo final de semana começa a Série B, Série C, depois a Série D. Tudo isso a gente pretende, se Deus quiser, acompanhar aqui no canal. Então, sem mais demoras, vamos ver tudo o que aconteceu nesta primeira rodada do Brasileirão 2024. Primeira rodada na tela, amigo torcedor. Primeiro jogo, Internacional e Bahia. Jogo lá no Beira-Rio. E olha, virada colorada, hein? O Bahia foi quem saiu na frente. Biel fez aos 24 minutos do segundo tempo, porém logo depois, aos 26, o Inter empatou com o Wesley e ainda conseguiu a virada neste jogo aos 37 minutos com o Fernando de cabeça. Vitória colorada 2-1 em cima do Bahia. Criciúma e Juventude, as duas equipes que subiram, para a Série A. Muita chuva lá em Criciúma, o time da casa saiu na frente com o Renato Kaiser aos 36 minutos do primeiro tempo. Na verdade, esse aí foi o primeiro gol do Brasileirão de 2024, porque o jogo do Inter foi ao mesmo tempo, só que os gols lá do Inter e Bahia foi no segundo tempo, e esse gol do Criciúma, do Renato Kaiser, foi aos 36 minutos do primeiro tempo, o primeiro gol do Campeonato Brasileiro. Só que o Juventude conseguiu um empate com gol marcado aos 18 minutos já da segunda etapa por Jean Carlos. 1-1 então. Próxima partida, Fluminense e Red Bull Bragantino, todos esses jogos aí no sábado, hein? Olha só, bom jogo lá no Maracanã. Em lance de escanteio, Lima abriu o placar para o Fluminense aos 49 minutos do primeiro tempo, Ninguém subiu, só o Lima foi na bola e não desperdiçou. No segundo tempo, o Massa Bruta voltou com 4 substituições e virou o jogo, marcando a 1 minuto com o Eduardo Sacha e aos 6 minutos com o Thiago Borbas. Todos os gols ali pela esquerda, todos os gols bastante parecidos aí nesse jogo. Só que o Fluminense conseguiu um empate aos 22, com o Lima de novo marcando. Ele chutou de fora da área, a bola desviou e entrou para o gol. Final, Fluminense 2, Red Bull Bragantino também 2. E o último jogo do sábado, São Paulo e Fortaleza, lá no Morumbi, e olha só, em todos os gols no segundo tempo, o Fortaleza abriu o placar com o Lucero e depois ampliou com o Machuca. 2-0 no segundo tempo, o São Paulo ainda descontou com o André Silva. A verdade é que o Fluminense vence pela 4ª vez seguida lá no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Já são 9 jogos que o São Paulo não ganha do Fortaleza e começou muito mal o time lá do Morumbi, hein? Grande vitória do Fortaleza fora de casa. Agora vamos aos jogos do domingo. Vasco da Gama e Grêmio. Começou bem o Vasco nesse Brasileirão. O time marcou logo 2-0 no primeiro tempo. O primeiro gol foi do David aos 24 e o segundo foi do Matheus Carvalho. No segundo tempo, Gustavo Martins diminuiu para o time gaúcho, mas ficou só nisso. O time do Grêmio reclamou muito de um pênalti não marcado no primeiro tempo, em que a bola bate na mão ali do zagueiro do Vasco. Olha, para mim foi pênalti também, hein? Mas muita reclamação por parte da equipe do Grêmio. A verdade é que o Vasco venceu, vitória importante do Vasco logo na primeira rodada, para dar moral para o time carioca. Vamos virar a página aqui para falar de Corinthians e Atlético Mineiro. Jogo muito truncado, muito disputado lá na arena, no Itaquerão. 0-0, ninguém marcou, um pontinho para cada um aí no primeiro jogo da rodada. Atlético Paranaense e Cuiabá, só deu furacão lá na Liga Arena, no campo lá do Atlético. O Pablo abriu o placar com 21 minutos de jogo. Depois, aos 36, foi a vez do Canóbio fazer o segundo. E logo depois, aos 38, gol do Léo Godoy
fazendo 3-0 ainda na primeira etapa. No segundo tempo, Mastriani marcou o quarto gol aos 35 minutos, fechando o placar aí em 4-0. Essa foi a 8ª vitória seguida do Atlético sob o comando do técnico Cuca. O Atlético tem boas perspectivas aí para esse Campeonato Brasileiro e começa a primeira rodada já na liderança com essa goleada aí de 4-0 sobre o Cuiabá. Vamos acompanhar o Furacão que promete muito. Próxima partida, Atlético Goianiense e Flamengo, jogo polêmico lá no Serra Dourada, gramado ruim, né? Olha, eu sou do tempo, diga aí, amigo torcedor, comente aí se você é do tempo em que o Serra Dourada era considerado o melhor gramado do Brasil, lá nos anos 80, né? Não tinha gramado melhor que o Serra Dourada. As coisas mudaram muito, o gramado ontem estava bem ruim, estava cheio de areia, e o Flamengo saiu na frente com um golaço de falta de De La Cruz, aquele golaço mesmo de falta que parece que ele colocou com a mão. Belíssimo gol. Essa falta que gerou a expulsão do Alex Vinícius do Dragão, né? O Atlético já ficou sem um jogador logo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Atlético conseguiu um empate com o Luiz Fernando de cabeça, aí o Atlético acabou perdendo um pênalti, teve um gol anulado por impedimento e no final, já nos acréscimos, o juiz marcou um pênalti para o Flamengo que o Pedro não desperdiçou e fez 2-1. Muita reclamação por parte dos goianos, mas a verdade é que o Flamengo sai na frente com boa vitória também fora de casa. Vamos para o próximo jogo, Cruzeiro e Botafogo, hein? Olha, muitos gols lá no Mineirão, o Botafogo saiu na frente com o Tiquinho Soares, o Lucas Silva deixou tudo igual, o primeiro tempo então terminou 1-1. Na volta, o Rafa Silva fez o gol da virada da Raposa, o Danilo Barbosa empatou para o Fogão e aos 45 minutos, o gol da vitória do Cruzeiro, Rafael Elias, aproveitando o cruzamento ali rasteiro, fez o gol que deixou o Mineirão vir abaixo aí, com a primeira vitória do Cruzeiro logo na primeira rodada, jogo disputado 3-2 para a Raposa diante do Botafogo. E para concluir essa rodada, Vitória e Palmeiras, o atual campeão da Série A com o atual campeão da Série B, jogo lá no Barradão, fora de casa para o Palmeiras, e o Palmeiras venceu, hein? Gol marcado por Richard Rios quando eram jogados 19 minutos ainda do primeiro tempo. O Verdão tá com tudo aí, larga também muito bem com uma vitória fora de casa na primeira rodada do Brasileirão. É franco favorito para ganhar o título. Vamos ver o que vai acontecer. Agora vamos à classificação do campeonato. Primeira rodada, não tem muito o que falar, né? As equipes que venceram, Atlético Paranaense com 4 gols de saldo em primeiro lugar, depois vem o Cruzeiro, Flamengo, Fortaleza, Inter, Vasco e Palmeiras. Depois as equipes que empataram, Fluminense, Bragantino, Criciúma, Juventude, Atlético Mineiro, Corinthians. E as equipes que perderam, Botafogo, Atlético Goianiense, Bahia, Grêmio, São Paulo, Vitória e Cuiabá. Muitas equipes aí que estão empatadas, né? E aí a gente faz o desempate pela ordem alfabética, né? Se empataram aí no saldo de gols, nos gols marcados, nos números de vitórias, a gente faz o desempate pela ordem alfabética. Primeira rodada não tem muitos parâmetros, não dá pra gente ter uma ideia da colocação dos clubes ainda, né? Depois de umas 5 rodadas, aí sim a gente já consegue ver. Continuando aqui, pessoal, ó, rodada número 1 com 28 gols. Boa rodada, 28 gols, 10 jogos, uma média de 2,8 gols por partida, hein? O time que tem o melhor ataque até agora é o Atlético Paranaense, que marcou 4 gols, seguido do Cruzeiro, que marcou 3. Atlético Mineiro, Corinthians, Cuiabá e Vitória ainda não marcaram. E em termos de defesa, só 4 times ainda não tomou gol. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians e Palmeiras têm as melhores defesas aí nesta primeira rodada. Cuiabá e Botafogo estão ali com as piores defesas do campeonato logo já na primeira rodada. Bom,
Aqui a gente tem a artilharia do campeonato, já tem aí o Lima, ó, do Fluminense, que marcou 2 gols no jogo lá de sábado contra o Red Bull Bragantino e é o atual artilheiro do campeonato aí com 2 gols, o Lima do Fluminense. A próxima rodada começa já amanhã com Bahia e Fluminense em Salvador. Depois, na quarta-feira, Grêmio contra Atlético Paranaense, Atlético Mineiro enfrenta o Criciúma, Red Bull Bragantino contra Vasco, Fortaleza recebe o Cruzeiro, depois Juventude contra Corinthians, Flamengo contra São Paulo, Palmeiras enfrentando o Internacional, e aí lá na quinta-feira, Botafogo contra Atlético Goianiense e Cuiabá recebendo a equipe do Vitória, essa já a segunda rodada do Brasileirão 2024. Então é isso, amigo torcedor, tá aí tudo para você sobre o Brasileirão 2024. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu joinha, isso ajuda muito na divulgação do vídeo aí no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, amigo torcedor. É sempre bem legal ter você aqui com a gente e é lógico, faça aí o seu comentário que a gente vai respondendo o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.